Olá pessoal, tudo bem? Eu tô vindo aqui através desse vídeo para falar de uma notícia que ontem preocupou muito a minha mãe e ela mandou para mim o link da notícia, que é o UOL, né? De uma forma assim muito distorcida, veio falar sobre as famílias homeschooling. Então, essa matéria da UOL, eu vou deixar o link aí para vocês verem como assim eles tratam de um assunto que nem é pertinente a eles, que eles desconhecem, mas ficam movimentando uma discórdia entre a sociedade, colocando as famílias brasileiras contra as famílias educadoras. E eles vieram trazendo uma notícia assim bem distorcida, falando sobre grupos de treinamento de educação domiciliar que encoraja pais a baterem suas crianças, tá? Aqui eles estão falando da ANED, que a ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é uma associação onde se ali as famílias educadoras encontram apoio para continuarem as suas atividades de educação domiciliar. E é essa ANED que tem ido atrás do projeto de resolver essa situação da legalização do homeschooling no Brasil. E de forma muito distorcida, eles vieram e pegaram palavras da Sâmia Bonfim, que é deputada do PSOL, não precisa dizer mais nada, né? Que são pessoas ativistas que estão se colocando contra as famílias educadoras, tá? E aqui distorcem o trabalho desses grupos, né? Tipo a ANED, que diz que eles encorajam as famílias, os pais a baterem suas crianças. Eles pegam palavras isoladas e ali, de forma distorcida, abordam os assuntos dizendo e promovendo que as famílias educadoras castigam os seus filhos e utilizam-se inclusive, né, da Bíblia. Você vê que aí é uma campanha não só contra as famílias educadoras, mas uma campanha também contra as pessoas que praticam a fé evangélica, a fé cristã, católica, tá? Tudo aquilo que promove uma religião, a religião das pessoas, eles querem vir e atacar. E olha só, eles distorceram a palavra do Alexandre Magno, que o Alexandre Magno, ele é o diretor jurídico da ANED, e numa a palavra que ele dá aí para as famílias, né? Ele diz assim, ó, de maneira prudente, protetiva, proporcional e de forma privada, não em público, o castigo físico sempre tem de ter uma finalidade educacional. O grande problema do castigo é a sua aplicação desmedida, muitas vezes por conta de um acesso de raiva do pai ou da mãe, porque a finalidade não é descontar a raiva no filho, mas discipliná-lo para que não volte a cometer aquele tipo de ato. É algo que deve ser feito com calma, paciência e dentro de situações específicas, sem banalizações. O castigo físico, psicologicamente falando, não pode ser usado como uma forma preferencial de educação, pois existem formas muito mais produtivas de engajar a criança a ter um determinado comportamento. Existe hoje toda uma literatura sobre paternidade positiva, né, inclusive cursos, tá, que aponta para outras maneiras de influenciar o comportamento das crianças. Sendo assim, já sabemos que o castigo físico moderado é possível dentro de certos limites. Tá, então aqui é um print do trecho, tá? Vou mostrar aqui para você, não dá para ver, tá? Mas eu vou deixar o link depois desse artigo da UOL aqui, onde eles printaram o trecho da palavra de Alexandre Magno e eles distorceram esse texto, tá? Embora eles colocam o print aqui, mas depois eles vêm falando sobre o assunto de uma forma onde eles mudam a ênfase, dizendo que as famílias educadoras promovem castigos, tá? E ainda usa aqui, ó, uma imagem, não sei se vai dar para ver aí, onde uma criança com uma mochilinha tá lá no fundo dessa imagem, encurvada, como se ela estivesse assim sofrendo abusos. Sabe, eu até acho mesmo que seja importante a legalização do homeschooling em certas questões para que eles possam saber que as nossas portas estão abertas para que eles venham conhecer as nossas famílias e a educação das nossas famílias, tá? Porque uma criança que é educada
de uma forma saudável, amorosa, como são as crianças da maioria das famílias que eu conheço, tá? Inclusive a minha família, onde os nossos filhos são pessoas com a mente saudável, uma mente tranquila, crianças que sabem se socializar, crianças que não socializam apenas com os páreos da mesma idade, mas se socializam com a diversidade de faixas etárias com quem eles estão. Não é querendo me gabar, mas pessoas que às vezes estão ali no convívio com meus filhos, depois elas chegam para nós, para mim, para o meu marido, o Christian, dizendo, olha como são incríveis os seus filhos, que educação incrível, que crianças humildes, que crianças participativas, que crianças inteligentes. Será mesmo que uma criança que é educada debaixo de uma opressão, de sofrer em maus tratos, essa criança vai estar entre outras pessoas, se socializando longe dos olhos dos pais de forma saudável? Será mesmo? Então, assim, essas pessoas, esses ativistas que estão lá no governo, que estão no poder, esses deputados, essas pessoas que estão aí dizendo representar a sociedade, que implicância, sabe? Que eles têm com a educação familiar. Dizendo até que, inclusive, que é na escola, tá? Que vai se identificar, ela diz aqui, mais embaixo, eu não vou falar todo o texto que vai ficar grande, tá aí o texto desse artigo da UOL para que vocês possam conhecer, mas essa dona aí, essa deputada, ela, inclusive, diz que é na escola que vai se identificar que crianças estão sendo abusadas, né? Gente, em nenhum momento aqui nós vemos as famílias educadoras sendo contra a escola. Nós não somos contra a escola, nós sabemos que a educação domiciliar não é para todo mundo, mas nós queremos ter o direito, porque nós conhecemos que nós podemos sim, como pais educadores, nós somos em potenciais os principais educadores dos nossos filhos. Nós queremos ter o direito de não terceirizar a educação das nossas crianças e por isso que nós estamos aqui sim, tomando as rédeas da educação dos nossos filhos. Ela ainda diz aqui mais na frente, né, essa matéria diz que a educação domiciliar é estar de volta à Idade Média. Gente, vamos estudar melhor a história do Brasil e vamos perceber que a Idade Média não é tudo isso que nos conta aí não, tá? O que Globo conta, o que esses materiais que foram oferecidos para que a gente para que viessem ser ensinados, inseridos na cabeça dos nossos filhos, a gente tem que duvidar um pouco, vai procurar a história de verdade. Tá bom? Porque o que eles querem dizer aqui que de volta da Idade Média é a aplicação da educação clássica que nós optamos por fazer com os nossos filhos. Muitas famílias optam pela educação clássica baseada no trivium, tá? Então vamos estudar um pouco mais, é muito fácil a gente difamar aquilo que a gente não conhece. Então, fique aqui a minha palavra de uma mãe educadora para esses que ficam aí difamando a educação familiar e nem conhecem o contexto, gerando problemas e intrigas dentro da sociedade. Porque bem se sabe, né, que se conquista dividindo. Então, essas brigas partidárias que nós vimos, o direita, o esquerda, o homofóbico, o religioso, isso e aquilo, nada mais é que uma forma de fomentar brigas na sociedade e nos colocar um contra os outros. Essa é a verdade. Em nenhum momento nós queremos difamar aqui a escola, dizendo que a escola, embora a gente saiba que a educação ela está precária, em muitos casos pregressa, né? Mas nós sabemos que tem professores, sim, comprometidos a promover o bem-estar dos alunos. Nós sabemos de pessoas que amam verdadeiramente a educação. Eu sou filha de uma educadora. Tá? Eu cresci num lar onde a minha mãe, desde muito novinha, ela se dedicou à educação, tá? Então, é aposentada, tá? Na educação. Então, gente, nós não estamos promovendo isso, nós não queremos promover crises e brigas, nós só queremos ter o direito de educar os nossos filhos, tomando a rédea da educação deles de uma forma saudável, tá? E quem vem conviver com as nossas famílias, vá conviver, vocês que difamam, vá conviver com as famílias educadoras, visite mesmo os lares dessas famílias e vejam quão saudáveis são esses lares. Parem de provocar briga, parem de colocar pessoas contra pessoas, grupos contra outros grupos.
Gente, vamos mostrar que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para fazer o bem, para promover a paz. Senão, como que nós vamos estar preparados para realmente alcançar um mundo melhor? Sabe? Então fica aí a minha manifestação em relação a essa situação, tá? E dizer que sim, nós educamos nossos filhos, nós sabemos que crianças precisam ser disciplinadas. Aqui em casa, ontem mesmo eu estava comentando com meu marido, quanto tempo que a gente não coloca menino de castigo aqui em casa? Mas é preciso, às vezes é preciso, gente. Deixa um ser humano ser movido pela sua própria essência e sua inclinação mal. Onde que esse ser humano vai chegar? Nós estamos vendo o anarquismo que está havendo na sociedade mundial é justamente por crianças que não têm limites. As crianças precisam ter limites, sim, porque se elas não tiverem limites, elas vão parar dentro de um presídio, tendo que receber algum tipo de limite. Então, sim, nós disciplinamos os nossos filhos, tá? E nem sempre a disciplina vem a ser com vara, vem a ser com castigos físicos, porque aqui em casa, nem assim nós usamos. Mas se foi preciso, já usamos sim, mas dentro de um critério saudável, tá bom? Saudável. E sim, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. E sim, nós vivenciamos essa regra, porque nós sabemos que é assim que nós vamos construir uma família melhor. Eu coloquei ainda essa semana aí a palavra do Rabino Rony, eu esqueci o sobrenome dele, que é bem diferente, mas ele, inclusive alguém pergunta para ele, o rabino de Israel, alguém perguntou para ele, é necessário ou ainda se pode usar a correção com a vara, como diz a Bíblia? E o rabino sabiamente ele colocou assim, né? Eu posso até reenviar nos meus stories aí depois, ou colocar no Reels, reencaminhar essa palavra dele, e ele fala que não, para os nossos dias, tem que haver renovar esse conceito do castigo com vara, porque hoje nós estamos em tempos diferentes, ou seja, não é necessário que a gente corrija com vara, bata com vara. O rabino falando isso, eu achei muito sábio da palavra dele, porque há meios diferentes da gente estar educando as nossas crianças sem precisar estar ali com vara. E foi isso que o Alexandre Magno colocou na palavra dele aqui, e esse pessoal da UOL distorceram, mesmo printando a palavra dele, mas ainda assim eles distorcem e militam contra as famílias de bem que querem fazer uma sociedade melhor. Fica aí a minha palavra, que Deus abençoe todas as famílias.